Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos. Iniciamos hoje a segunda noite do seminário onde nós estaremos discutindo, na verdade, né, a questão da educação física, alguns aspectos da educação física frente à pandemia que nós estamos vivendo. Sejam bem-vindos os professores do curso, sejam bem-vindos os acadêmicos, os estudantes, egressos, profissionais de educação física já formados, né, que estão prestigiando o seminário, e em especial darmos as boas-vindas ao professor Diego Pérez, que é egresso do nosso curso. Temos acompanhado a sua trajetória aí nos últimos anos, nos últimos semestres, e percebemos que o professor está inserido em alguns campos de atuação da área da educação física, e pela sua atuação entendemos, né, que seria bem importante chamarmos, né, o professor para vir conversar conosco e trocar um pouquinho da sua experiência, né, das suas atuações frente a essa pandemia que nós estamos vivendo. Na verdade, é um momento atípico, um momento diferente. Nós temos discutido no âmbito da universidade, conversado com mesmo os professores do curso e outros professores, né, profissionais de outras universidades, enfim, né, todo um grupo de professores onde a gente conversa, né, a questão da formação, enfim. E esta situação a gente nunca imaginou passar, logicamente, e nós nunca preparamos os nossos alunos, né, os professores formados que estão participando desse seminário, e mesmo egressos, né, que estão aqui. Vocês nunca foram preparados para trabalhar e atuar no mercado de trabalho da forma como nós estamos trabalhando hoje, né? Quer seja no âmbito da educação básica, quer seja no âmbito do treinamento, do alto rendimento, na área do fitness, academia, e nós no ensino superior, né? Nós nunca imaginamos que nós ficaríamos, nós já estamos só um minutinho aqui, ó. Me desculpem, nós já estamos há 8 semanas nessa condição, né? Os primeiros 15 dias, na verdade, era novidade, e a gente, como nunca vivenciou esse momento, ficamos na expectativa de que talvez fosse um período menor, né, de tempo, que passasse rápido, apesar que a gente acompanhou, né, muitas notícias, e estamos acompanhando diariamente as notícias e as projeções e perspectivas e liberações de setores, né, flexibilização, né, mas nós nunca imaginamos passar por essa situação, e tampouco, né, preparamos os nossos estudantes que estão atuando no mercado de trabalho para atuarem na educação física desta forma. E estão atuando, né? Cada um se reinventando, cada um tentando se apropriar de alguns conhecimentos,
pedindo auxílio para os colegas, né? É um momento assim que a gente compartilha muita coisa. Eu aprendi a fazer isso deu legal, isso funcionou, dá para fazer desse jeito que é mais fácil. Enfim, né? É um momento de compartilhar muitas coisas, ressalvadas as questões técnicas e as questões de individualidade e especificidade que nós temos na nossa área, né? Porque nós trabalhamos com pessoas, né, a questão da prescrição do exercício que é individualizado, então respeitadas essas situações, mas esse é o momento em que a gente está se ajudando muito, né? Então, temos vários assuntos que a gente vai conversar essa semana, já conversou ontem sobre a gestão, né, de equipes, o que fazer no momento de crise. Hoje é a educação física escolar, que o professor Diego vai estar conosco. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. A proposta é que o professor Diego converse conosco no início, e depois, então, as perguntas, os questionamentos, né, os bate-papos, algo assim bem descontraído para, na verdade, a gente estar discutindo essa questão, estar se ajudando e que seja um momento bem proveitoso. Professor Renan, professor Diego, passo a palavra ao professor Renan, que vai fazer as apresentações e, na sequência, continuamos. Pode ser? Pode ser, professora. Boa noite, professores, acadêmicos. Boa noite, profissionais de educação física. É um prazer tê-los conosco na segunda noite do seminário A Educação Física em Tempos de Coronavírus. Hoje temos a honra de receber, de forma remota, o professor egresso do curso de Educação Física da UNOESC, campus de Joaçaba, Diego Pérez de Macedo. Professor Diego, seja bem-vindo, sinta-se à vontade para realizar a sua explanação e reiteramos que é um prazer tê-lo conosco. Ao final, abriremos os microfones e os chat para perguntas. Professor Diego, boa noite e bem-vindo. Boa noite, professor Renan. Boa noite, professora Beth, aos demais professores, acadêmicos de educação física. Confesso que é uma honra estar aqui, podendo conversar com vocês sobre educação física. É tão difícil, tão complicado que a educação está enfrentando. Nós, como professores, nos rentar a cada dia, a cada decreto, que eu digo assim. Então, a gente vai conversar um pouco sobre a educação física escolar à distância, sob o olhar do professor. Antes de nós entrar nesse assunto, eu queria um pouco passar da minha trajetória acadêmica e profissional. Sei que é um período curto, né? Mas eu já vivi bastante experiências e acho que seria legal passar para vocês. Eu iniciei meu curso em Educação Física na UNESC Joaçaba em 2015. Confesso que sem muitas perspectivas, por muita influência do professor Ney, que era professor da UNESC, mas eu tinha em mente, se eu fosse cursar Educação Física, eu queria trabalhar na área desde o primeiro momento. Então eu procurei buscar alguns auxílios quanto a alguns ex-treinadores que eu tive na adolescência, alguns professores que eu conhecia, ver aonde que eu poderia trabalhar, algum estágio. E em 2015, eu prestei estágio no Joaçaba Futsal, com o professor Cassiano, com o professor Michel Petri, todos egressos do curso do UNOESC Joaçaba, de Educação Física. E em junho de 2015, eu iniciei meu trabalho na Escola Girassol, onde estou até hoje. Eu iniciei como auxiliar do professor de fala. O professor era um ex-treinador meu, onde eu tenho
uma admiração e um carinho enorme, porque foi ele que me levou para a Escola Girassol. E lá eu aprendi tudo. Eu sou eternamente grato por esse colégio, essa escola, que me despertou para a educação física. Eu também falo que em 2015 eu entrei para o programa PIBID. Eu não sei se a professora Josi está, mas a professora Josi foi a professora na época do programa lá no Oscar Rodrigues da Nova, que era um colégio aqui de Joaçaba, onde a gente pôde aprender muito como as realidades nos colégios do Brasil são diferentes, né? Na escola Oscar Rodrigues da Nova, a escola era bem precária. Eu lembro que a gente fazia cones com litros. Chovia e tínhamos que pegar o rodo, limpar a quadra, às vezes tínhamos que ficar na sala porque não dava para usar. Eu lembro que a professora Josi era muito criativa e me auxiliou nessa parte. 2016, eu migrei para a Escola São Francisco de Luzerna, com o programa PIBID. Eu falo que lá, na Escola São Francisco, eu fiz minha pós-graduação em Educação Física. Quem já pôde acompanhar ou já fez estágio e pôde vivenciar esses momentos na Escola São Francisco de Luzerna, sabe dos excelentes profissionais que tem lá. Um deles é o professor Leoberto, professor da universidade, onde eu aprendi muito. Professor Everton Krug, professor brilhante com ensino fundamental, e o professor Everton Martini. Everton Martini, que é um professor de educação infantil, professor fantástico, com atividades maravilhosas, os alunos adoravam ele, então eu pude aprender muito. O que eu sempre falo, e que eu estava conversando com o professor Renan essa semana, que na nossa região nós temos excelentes profissionais de educação física, excelentes professores. Mas o que acontece? Muitos professores de educação física, eles não registram suas atividades. Não tem nenhum registro, nenhuma foto, nenhum vídeo de uma atividade feita na escola. Mas essas atividades são maravilhosas e são ótimas. Mas os professores não registram, a escola não registra. E muitas vezes o professor fica esquecido ou escondido na escola, porque fica lá no ginásio, é onde é a nossa principal atuação. Então, muitas vezes, os pais e o professor não conseguem mostrar o seu trabalho por causa desses registros. E eu acho que agora, com essa influência da internet, com esse problema agora dessa pandemia que está acontecendo, onde nós temos que nos reinventar e usar cada vez mais a internet, vai ter mais vídeos na nossa região, vocês vão conhecer mais trabalho de ótimos professores que temos. Também em 2016, estagiei na ABB, substituindo o saudoso professor Mazinho, e lá eu aprendi a trabalhar e conviver com os pais, saber lidar com os pais. Porque no futsal, quem trabalhou com futsal, tanto escolar quanto de dentro, na iniciação, os pais querem resultado. E muitas vezes os filhos estão lá para brincar, que é um espaço. Então ali eu tive que contornar N situações que foi de extrema importância para o meu desenvolvimento. E em 2017, eu fui convidado a assumir as aulas de educação física no Colégio Girassol. Fui convidado a assumir as aulas de futsal, o professor acabou saindo, eu peguei as aulas de futsal e assumi as aulas de educação física. A educação infantil e o ensino fundamental anos iniciais. Confesso que 2017 foi a virada de mesa, né? Porque estamos na quinta fase. O professor Rude sempre fala que ou você está na quinta fase, metade do caminho, mais da metade do caminho, ou você continua e se dedica à educação física, ou a gente vai ter que achar outra coisa para fazer. Então eu escutei aquilo e me marcou muito. Foi ali que eu aprendi.
foi ali que eu busquei ainda mais. E confesso que depois dali mudou muito minha vida acadêmica. Nessa escola de Girassol, falando um pouquinho mais da escola onde eu trabalho, nós trabalhamos com o método Montessori, né? É um método onde está hoje ligado à BNCC totalmente em cima das 10 competências dela. Autonomia, dar mais autonomia às crianças, o autoconhecimento. Então, esse método está extremamente entrelaçado entre o método Montessori e a BNCC. Em 2018, falando agora da BNCC, eu participei do programa PROESD, do governo do estado de Santa Catarina, onde eu ganhei uma bolsa 100% para estudar basicamente em cima da BNCC. Lá em 2002, 2 anos atrás, era recém-lançada, então eu pude me aperfeiçoar, pude buscar e saber o que aquele documento estava falando. Nós estudávamos, fizemos N estudos em cima da BNCC e que eu pude contribuir para a Escola Girassol, que depois eu vou contar mais qual foi a minha contribuição em cima da BNCC. Também em 2018 concluí minha graduação em licenciatura, peguei uma banca bem tranquila, professora Elizabeth e a professora Marli, né? Descontrair um pouco. A professora Marli, eu nunca vou esquecer. Quando minha primeira aula, na primeira fase de basquete, todos os acadêmicos, sabe quando é aula de educação física prática, os alunos são muito competitivos e cada um pega a bola de basquete, ela explicando e eu, Diego, quicando a bola. Quicava a bola, ela falava. Diego, não quica a bola. Tá bom, professor. Segurava a bola, ela continuava falando e eu quicando. E até que ela virou para mim e falou: o dia que tu for dar aula, tu ministrar uma aula no colégio, tu vai ver o quanto é ruim e o quanto vai te atrapalhar se um aluno fizer isso. O que aconteceu? Primeira aula do professor Diego na escola de Girassol, fui trabalhar basquete. Todos os alunos com as bolas de basquete, distribuí a bola para cada um. Fui iniciar, estava aquele aluno quicando. Eu falava, por favor, para. Agora vamos começar a aula, só depois vocês podem quicar a bola. Ia começar a falar, ele quicava. Então ali ficou marcado. E isso aí eu levei para mim. Nós, quanto a cada. E a gente percebe que nós acadêmicos temos os mesmos alunos que tem na faculdade, nós temos basicamente os mesmos comportamentos nas aulas práticas que os alunos têm lá na escola. Então a professora Marli, ela ensinou muito e tudo que ela falava acontecia realmente nas aulas. E em 2019 estou cursando ainda minha pós-graduação em Educação Física Escolar. Em 2019 concluí minha segunda graduação em bacharel. E agora trazendo para 2020, vamos dizer assim que 2020 é um novo desafio. A educação física à distância em decorrência da pandemia do Covid-19. Bom, falando da minha realidade, professor Diego, eu trabalho numa escola privada. Então, esse ano a escola completa 30 anos. Nós estávamos preparando N atividades para a comemoração desses 30 anos. Estávamos preparando feiras, uma feira científica, onde eu ia trabalhar com os Jogos Olímpicos. Esse ano seria um ano olímpico. Trabalhar nesta feira. Então, tivemos que nos reinventar, nos readequar em virtude do Covid-19. Mas antes de pensar em toda essa parte, nós, funcionários, eu quanto professor,
pensei no meu serviço, pensei como que seria e como que vai ser também, porque isso aí preocupa muito, né? Essa crise que estamos passando preocupa muito, principalmente quem é da rede privada, pois a escola precisa das mensalidades. Então, se um pai não está conseguindo trabalhar, se não está conseguindo ter o dinheiro, ele vai refletir em uma série de coisas. E o meu primeiro pensamento foi esse: será que eu consegui continuar com o meu emprego? Segundo pensamento: o que eu vou fazer agora? E o terceiro pensamento foi que eu ia ter que dar aula online. Vou dar aula online, mas como que eu vou dar aula online? Acho que nunca teve educação física escolar em aula online. Então, a escola, de tão organizada, ela já vem, eu digo que a escola já vem se preparando há um ano atrás, desde 2019, início de 2019. Por quê? Agora eu vou falar para vocês. A escola, em 2019, ela trocou a agenda física, agenda que muitas vezes o professor de educação física não tem acesso a ela, agenda que fica na mochila do aluno ou fica na sala, pela agenda online, a agenda virtual, que é o Clipe Escola. Vocês podem ver aqui nessa imagem. O Clipe Escola é uma agenda virtual onde os pais podem conversar com os professores, podem mandar recado. O professor, Diego, professor de educação física, tive mais autonomia para trabalhar, tive minhas atividades mais reconhecidas pelos pais, pois quando os filhos chegavam em casa, eles passavam esse feedback na agenda virtual. Eu posso mandar foto dos alunos fazendo atividades. Então, desde 2019, essa agenda virtual está na escola. Mas ninguém sabia, principalmente os professores, que essa agenda virtual ela seria a nossa ferramenta para trabalhar as aulas online e videoaulas. Porque por meio dessa agenda virtual, eu consigo marcar aulas online e enviar videoaulas de educação física para os pais. Né? Então, essa agenda virtual foi o primeiro passo da escola, readequar, possibilitar que os professores marcassem essas videoaulas, essas aulas online. Esse foi o primeiro passo da escola. Feito isso, como que a escola ia determinar quantas aulas de educação física, os professores o professor iria ministrar? Então a escola ela fez um planejamento semanal. Então a escola fez esse planejamento aqui. Esse é o planejamento de uma turma. Por exemplo, eu, professor Diego, tenho uma aula por semana de educação física online para cada turma e uma videoaula por semana para cada turma. Por que só uma? Porque todo mundo sabe que os pais estão encontrando grande dificuldade. Porque muitos dos pais já voltaram a trabalhar, ou a grande maioria. Então, eles estão encontrando dificuldade de acompanhar essa aula online e também de fazer as tarefas, como temas de outras disciplinas. Então, a educação física e as outras matérias, os outros professores, têm uma aula online e uma videoaula por semana. Mas agora eu vou chegar, como que eu vou fazer meu planejamento de educação física de aula online? Será que eu mudei meu planejamento? Eu tive que mudar, readequei? Então,
aqui eu pude eu pude repensar um pouco o meu planejamento. Como eu falei, eu dou aula na educação infantil e ensino fundamental anos iniciais. A educação infantil e ensino fundamental, o planejamento é todo baseado em cima da BNCC. Porque a BNCC, em 2018, no início das minhas falas, eu falei que participei do programa ProESD, que era um programa do governo do estado de 200 horas, que eu ganhei um certificado, em cima da BNCC. Eu pude, em 2019, participar de um grupo de estudo da escola, onde a escola queria ver quais seriam as atitudes que teriam que tomar, ou as mudanças no planejamento, na avaliação, para se readequar à BNCC. E eu mais alguns colegas da escola, alguns professores, podemos dizer que esse estudo só confirmou o que a gente tinha, que a escola sempre foi ligada à BNCC, está totalmente ligada à BNCC, só nas nomenclaturas, inclusive de educação física. Então, nas aulas online, a educação infantil, eu estou seguindo o mesmo planejamento. Ensino fundamental, eu estou seguindo o mesmo planejamento, o mesmo conteúdo. Só que estou trabalhando com atividades adaptadas. Adaptei as atividades. Os conteúdos são os mesmos, mas as atividades são adaptadas. Por exemplo, na educação infantil, estou trabalhando as videoaulas e aulas online, lateralidade, coordenação motora fina, coordenação motora global. E no ensino fundamental, estou trabalhando bambolê, corda no primeiro e no segundo ano. E no terceiro ano estou trabalhando jogos de invasão. E no quarto e no quinto ano estou trabalhando atletismo. Mas como que o professor Diego vai trabalhar jogos de invasão com os alunos do terceiro ano online, sendo que eles não podem formar grupos? Nós antes de paralisar e suspender as aulas, nós estávamos já começando os jogos. Aquele jogo tradicional, pique-bandeira, rouba-bola. E agora eu estou podendo mostrar para eles o que é jogos coletivos e jogos individuais. Por exemplo, um jogo do pique-bandeira, o rouba-bola. Um aluno vai lá, professor apita, pode ter certeza que vai ter aquele aluno que corre, dribla todo mundo, pega a bola, um ponto para aquela equipe. Não, mas o que a gente fez foi reunir esses alunos, eles conversarem entre si, formarem estratégias, ver que não é só atacar, antes de atacar você tem que saber defender. E também adaptei atividades, por exemplo, o pique-bandeira fiz em que todos os alunos teriam que entrar dentro da área. E eles tive um feedback muito positivo deles, que eles falaram assim, professor Diego, todos os alunos têm que entrar dentro da área, é muito mais coletiva do que esse jogo normal. Isso tudo em aula online. Então, muitas das vezes, se eu tivesse lá no ginásio, eu não ia ter esse tempo, não ia se preocupar com esse tempo de conversar com os alunos sobre essa importância de coletividade, de estratégia. Então, isso está mudando o meu perfil, está mudando minha cabeça para que, quando eu volto, façam essas mesmas atitudes. No quarto do quinto ano, atletismo. Atletismo, o que o professor está trabalhando? Jogos, corridas educativas de corrida, saídas altas, saídas baixas. Eles aprenderam que no atletismo não tem só modalidade de corrida. Eles aprenderam que tem meio fundo,
prova de velocidade, prova de resistência. Prova de velocidade, eu dei uma aula online só com as bases da prova de velocidade. Por exemplo, os 3 comandos, aos seus lugares, pronto e o tiro, né? Que são a largada da prova de velocidade. Então, eu pude passar para eles todos esses conceitos, que isso vai fazer com que eu mude muito minhas aulas quando a gente voltar. Aqui só coloquei uma foto. Essa daqui é uma aula online. Só coloquei para vocês verem mais ou menos como que fica. E esse é um vídeo aula. Qual é a diferença? Eu separo aulas online dos 15 primeiros dias de quarentena para agora. Porque os 15 primeiros dias, todos os pais, basicamente quase todos estavam em casa. Então, quase todos os filhos tinham acesso. Agora, nem todos. Então, ficou decidido que essas aulas online teriam que ser complementadas com videoaulas. Por exemplo, numa aula online eu estou trabalhando exercícios de lateralidade, coordenação motora e equilíbrio, exercícios separados. Em uma videoaula, para que os alunos que não assistiram essa aula não percam, o que eu faço? Eu monto um circuito. Por exemplo, eu dei uma aula de equilíbrio essa semana. Hoje eu mandei um vídeo sobre equilíbrio também. Semana que vem eu vou mandar outra videoaula montando um circuito de coordenação motora, equilíbrio, para que os alunos façam e para que todos consigam fazer o mesmo conteúdo. Aqui com o bambolê na mão, eu também pude dar uma aula de como fazer um bambolê, de como fazer uma corda. E se na aula online eu trabalho as bases de coordenação motora com bambolê, coordenação motora com bambolê, coisas assim. Deixa eu ver aqui, acho que saiu. Pode continuar, professor. Posso continuar, Renan? Pode continuar que eu ajusto. Beleza. Então, eu fiz todas essas bases de bambolê e depois eu pude até lançar uns desafios de rodar o bambolê com uma mão, transferir para outra mão. Então, isso eu aprendi no dia a dia e ministrando as aulas online e também para que as aulas online se encaixassem com videoaulas, fosse uma continuação do videoaula. As aulas online, o videoaula é uma continuação das aulas online. E aqui é um questionamento que eu já venho tendo faz umas 2 semanas. Que como será a nossa volta à aula? Como ficarão os alunos, os professores? Pois nós sabemos que todo mundo está trabalhando. Os alunos estão estudando. Por exemplo, eu dou aula para educação infantil. A gente não tem noção de quando possa voltar. Então, se voltar em setembro, julho, eles vão ter que ter um tempo de adaptação, que leva de 1 a 2 meses. E quando a gente vê, já acabou o ano. Então, é esse questionamento que eu deixo, talvez, para uma próxima oportunidade, uma próxima troca de experiência, que é sobre como será as voltas às aulas presenciais no ano de 2020. Será que iremos voltar? Tudo depende, né? Então, é um questionamento que está presente, já estou estudando sobre isso. Tá? Em época de Instagram, live, nós temos muitas lives falando já sobre isso. Então, se todos os profissionais puderem, que trabalham com educação física, puderem estudar para ver como será a nossa volta, né? É muito importante. E aqui
eu deixo uma mensagem que sempre quando nós começamos a trabalhar, a ter um pouco de sorte, né? Vem aqueles questionamentos, mas tem sorte, mas tu tem sorte de estar 5 anos na escola de Girassol, tu tem sorte de estar lá. Eu falo, isso é uma frase do Mário Sérgio Cortella. A sorte segue a coragem, desde que a coragem seja competente. Então, indiferente da profissão, do que você quer para a sua vida, seja competente, tá? Essa foi minha apresentação. Espero ter ajudado. Estou aqui para contribuir. Como eu falei, é um bate-papo. Não sou nenhum palestrante ainda, mas quero me aperfeiçoar também. Então, espero poder contribuir para a educação física. Estou aberto à pergunta, Renan. Era isso. Professor Diego, muito obrigado pela sua explanação. Já temos uma pergunta aqui. Temos também uma colocação do professor Rai Henrique. Na sequência, nós estaremos transmitindo ela para que você possa compartilhar conosco. Professora Beth, a pergunta. Então, professor Diego, parabenizando o professor por esse bate-papo, né, por compartilhar a sua experiência e a sua vivência, a sua realidade na sua escola. Gostei de algumas falas, né, que você fez a tua pós-graduação lá na Escola São Francisco, né, porque durante o PIBID, porque isso, na verdade, dá um embasamento muito bom, a questão da realidade da escola, essa aproximação com a rotina da escola. Eu sempre falo nos estágios que não tem receita, né? E você foi meu aluno, você sabe muito bem disso, não existe receita para dar aula. O que funciona para uma turma não funciona para outra, né? Também, né, essa questão aí de que os ensinamentos da professora Marli, quando você era aluno dela, né, daí depois na faculdade e agora você atuando, né, você mesmo falou que você ainda não é nenhum palestrante, mas mandou muito bem, né, e começa assim, Diego, acho que esse que é o caminho, né, um ajudando o outro. A nossa profissão, a gente só vai crescer quando, né, todo mundo um ajuda o outro. Mas assim, o que eu achei bacana, eu até escrevi ali, você trabalha com o Zoom com as crianças? Não, prof. Essas aulas online, elas são feitas por meio da agenda virtual. Então é uma outra plataforma. Tudo bem. Eu achei a plataforma que eu achei muito bonitinho, assim, engraçadinho, um dia que eu não sei aonde que foi, se foi Instagram, Facebook, não sei o que foi, você estava dando aula e as crianças fazendo, entendeu? Então, eu acho que essa experiência de você estar na sua casa e na tela do teu computador, você vê as carinhas das criancinhas, das crianças, e elas fazendo o que você está pedindo. Qual que é, assim, por exemplo, a reação delas? Uma das primeiras aulas, como que foi a reação delas? Hoje, na verdade, eu imagino, né, que a reação delas é totalmente diferente da nossa, que já somos mais crescidos, na verdade, né? Eles já estão muito mais habituados, muito mais acostumados. Eu acho que seria uma rotina muito tranquila para eles. Mas assim, a carinha deles, o que eles dizem para você quando tem as aulas? Eles entendem? Porque é difícil de você estar numa quadra, por exemplo, e dar um elefantinho colorido, por exemplo, né? E como é que você vai fazer esse elefantinho colorido aqui no computador? Eles estão sozinhos? Eu não sei, eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre isso. Bom, a experiência, eu digo que na minha primeira aula online
foi a experiência que, sabe quando um professor, você trabalha o dia inteiro e você fala, eu acho que é isso que eu quero para minha vida mesmo, essa é a profissão que eu escolhi. Então, a minha primeira aula online me demonstrou isso, porque a cada movimento que eu fazia, eu via eles todos na tela ali, todo mundo fazendo, cada um com a sua dificuldade, com o seu limite, né? E eles fazendo, eu olhando, é muito gratificante. Por exemplo, uma atividade que eu fiz como se fosse um pega-pega com raia. Fazia umas atividades que eu aprendi na matéria de recreação e que a gente pode fazer nas aulas online, claro, mas adaptando, mas com que as crianças elas ficam de uma forma tão elas elas dão risada, elas correm nas minhas aulas, elas pulam, elas saltam com uma perna, elas saltam com a perna direita, perna esquerda, correm para a direita, correm para a esquerda, sentam, levantam. Fizemos brincadeiras de recreação, atividades cognitivas de números ímpares, números pares. Então, principalmente na educação infantil, que você tem mais eu digo, o carinho não é a palavra certa, porque todos têm carinho pelo professor de educação física, mas o reconhecimento mais que eles querem sempre abraçar, ele está do lado. Então parece que eles estão querendo ali te abraçar pela tela, e isso é gratificante demais. Então, a cada aula que eu dou online, por exemplo, na primeira semana, eu dei aula para 26 alunos. 26 alunos online. Você vê aquela tela cheia ali, com todos os alunos fazendo isso que tu está passando, é muito gratificante. Agora, nessas semanas onde todos os pais voltaram a trabalhar, quase todos, dei aula para uma criança. A sensação foi a mesma, de poder passar para ela o que eu aprendi, tá podendo ter esse reconhecimento dela. Ah, professor, tchau, professor, até semana que vem. Ou professor, te amo, obrigado. São todas essas coisas que nos fazem querer estudar mais, querer ir para voltar logo para a escola, desde que seja quando o estudo passar. Então, é muito edificante. Mais perguntas para o professor Diego? Eu acho que essa é a maior recompensa, não é, professor? O reconhecimento, né? O carinho dos alunos, o reconhecimento dos pais. Como tu disse ali, Vitorino, o reconhecimento dos pais também. Pois os pais, eles estão acompanhando a aula. Eles podem também, o professor de educação física pode usar isso como uma promoção para ele. Pois eles estão acompanhando a aula de educação física online, porque o pai vai ali, conecta para o filho, ele fica acompanhando a aula. Ele vê a alegria do seu filho em fazer a aula. Então, isso é gratificante e isso faz com que o professor de educação física seja cada vez mais reconhecido nas escolas. Tem importância tanto no nível escolar como em bacharel, em todas as áreas de atuação. Acho que dessa pandemia, a educação física vai sair mais forte. Mais perguntas, pessoal? Prof. Dag. Oi, Diego. Parabéns e obrigado pelas suas contribuições, né? É sempre muito legal e muito importante, eu acredito, principalmente para os nossos alunos, essa possibilidade de saber de um profissional que está atuando na escola, de como vocês estão se virando efetivamente, né? Porque, como você falou, é algo inusitado, novo, é um período de exceção, e as aulas também, né, eu acho que a Beth comentou antes, você mesmo, ninguém preparou vocês para isso, né? Então, eu imagino que até se organizar efetivamente tinha dado um certo trabalho. A minha pergunta, a minha curiosidade é com relação a planejamento.
queria saber como é que você faz efetivamente o teu planejamento para cada uma das aulas, como é que você seleciona hoje em dia. Eu imagino que teve um pouco de ensaio e tentativa e erro, né, e acertos, mas como é que você programa a quantidade de atividade, quais atividades para cada turma, e, por fim, eu gostaria de que você falasse um pouco se você ainda hoje tem que improvisar muito ou se você consegue seguir efetivamente esse planejamento que você tem feito. Professor Dagmar, queria, antes de você responder a sua pergunta, dizer muito obrigado por tudo que tu fez por mim na época do TCC. O professor Dagmar é um grande professor, um grande pesquisador que contribui e está contribuindo muito para a educação física. Professor, quanto a essa dificuldade de planejamento, digo, essas aulas online, eu posso dizer que o planejamento eu sigo o mesmo do começo do ano. Mas só que agora com as aulas online, você tem que adaptar algumas coisas, né? Tem que adaptar algumas atividades. Por exemplo, eu planejei para nós trabalharmos com o bambolê. Todos os alunos com bambolê. E um aluno estava sem o bambolê. Então ali eu tive que me adaptar. Tive que me ser mais criativo. E esse aluno, não vendo os outros fazendo o bambolê, não ficasse parado, não quisesse mais fazer aula, mas que esse aluno pudesse participar com eles. Então eu fiz um pouquinho de bambolê, fiz eles pular dentro e fora, imaginava ali numa lajota ali que era um bambolê, pula dentro, pula fora, e dali eles fazendo essa atividade, eu já estava pensando em qual atividade eu vou fazer depois, poder atingir esse aluno. Porque hoje, se a gente vai trabalhar com materiais, agora a gente está trabalhando com materiais manipulativos, você, na escola, todos os alunos, tu vai planejar uma aula, tu vai planejar com o material que tu tem, mas em casa nem todos os pais têm e nem todas as crianças conseguem ter acesso a esse material. Então, o que a gente pode fazer? O que eu fiz, eu me readequei, eu tive que mudar um pouquinho ali na hora algumas atividades para que esse aluno também pudesse participar da aula, né? Também pudesse ser feito essa aula, porque geraria uma frustração. E o que a gente não quer, ainda mais nessa época, é que esse aluno fique frustrado. Então, eu fazendo uma atividade, eles alunos fazendo uma atividade, já estava na minha cabeça planejando a outra, para que pudesse melhor atender esse aluno. E a educação infantil é isso. A educação infantil, nós temos como profissionais de educação física uma área muito fantástica de se trabalhar, aonde é ali que o aluno tem o despertar para gostar de educação física. Então, se nós pudermos fazer os alunos brincar, fazer os alunos se divertir, fazer com que eles desenvolvam motor e cognitivamente, sem ter nenhuma frustração, ou o mínimo possível, é de suma importância que ele crie gosto para depois uma atividade esportiva, alguma atividade desse sentido. E sobre nas aulas presenciais, né, porque agora a gente tem que falar aulas presenciais, aulas online, aulas à distância, agora é várias aulas. E nas aulas presenciais eu uso o meu cronograma. Eu já vou porque lá na escola onde eu trabalho é planejamento semanal. Esse planejamento é encaminhado aos pais por meio da direção, né? Os pais têm a rotina do seu filho. Por exemplo, o que ele vai fazer na aula de educação física essa semana? Essa semana ele vai pular corda, ele vai fazer um jogo de handebol, ele vai aprender o atletismo. Então, eu já tenho esse planejamento já enraizado, já sei aonde que eu quero chegar, porque hoje na BNCC nós temos as tais habilidades. E o aluno ele tem que, ao final do semestre, ter aquelas habilidades ou
Então, eu já tenho meu planejamento bem enraizado e eu consigo manter ele. Claro, sempre com alguma atividade que eu mudo durante a semana, mas nunca em cima da hora. Agora eu já consigo dar mais atividade do que eu planejo durante a semana. E obrigado, professor, pela pergunta. Grande abraço. Obrigado por tudo, tá? É nota 1000. Perguntas, pessoal. A Clarina tem uma pergunta, professor Diego. Ela gostaria de saber como é o apoio de seus superiores quanto ao seu trabalho e as demais disciplinas e os questionamentos dos pais. Bom, me fiz entender? Eu queria aqui fazer um agradecimento. Não, eu consegui entender sim, professor Renan. Queria agradecer a toda a direção da Escola Girassol por esses 5 anos que eu estou trabalhando lá, pois nesses 5 anos eles me deram total, tanto de materiais, tanto de atividades, tanto de proporcionar para os alunos coisas novas, atividades novas, para os alunos experiências. E esse é o principal que eles sempre me falaram. Professor, tu quer fazer alguma atividade? Nos comunica, nós providenciamos algum material que precise, mas que tu faça o teu trabalho bem feito. Então, esse eu tenho total respaldo, total liberdade de fazer o que eu acho que é melhor para o desenvolvimento motor cognitivo dos alunos. E quanto ao trabalho com os pais, você trabalhar na rede privada, eu sempre digo que é uma forma bem diferente de você trabalhar do que você trabalha com o público. Um relato aqui, lá na escola, como é o método Montessori, você tem que falar olhando no olho do aluno. Você tem que falar mais baixinho, conversar com ele. Eu confesso que foi minha grande dificuldade no começo, né? Porque você, na educação física, você está no ginásio, pega a bola, e eu percebi a grande diferença de você chegar perto do aluno, o aluno não conseguiu fazer uma atividade, você chegar perto dele, vem aqui, você faz assim, você faz desse jeito, você vai para esse caminho. Então, isso me ajudou muito a ter o reconhecimento dos pais. Os pais, hoje, eles são meus grandes amigos, eu digo. Porque, ainda mais agora nessa época de pandemia, porque eles me enviam vídeos no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Clipe Escola, na agenda virtual do colégio, vídeos das crianças participando, das crianças fazendo, eles criam circuitos para as crianças. Por exemplo, eu mando uma videoaula de circuito, eles vão lá e adequam esse circuito conforme a de cada aluno. E eu estou tendo um reconhecimento muito grande do meu trabalho, devido a essa liberdade que a escola me deu e essa parceria juntamente com os pais. Acho que era mais ou menos isso, né, Renan? Respondeu a sua pergunta, Clarina? Tá muito bacana aqui a interação no chat, a troca de experiência entre os profissionais, né? Cada um com a sua realidade, na sua região, seja na sua escola, né? Uns da rede pública, outros da rede privada, professores que acabam custeando materiais, enfim, né? São ossos do ofício dos professores em geral, né? Professor Leoberto, professora Grace, professora Jaque, que trabalhou no PIBID, alguma pergunta para o professor Diego, acadêmicos, egressos? A professora Marli não está me prestigiando? A professora Marli está prestigiando, mas acho que ela trabalhou tão bem na sua formação que ela não tem perguntas a fazer. Estou só ouvindo, parabéns.
Obrigado, prof. Renan, para deixar bem claro, a realidade da escola onde eu trabalho pode ser bem diferente das outras escolas. Como eu trabalho na rede privada, é uma escola particular, eu participei de níveis tanto no estágio, onde tinha escolas da rede pública, como eu falei, lá na escola onde eu fiz o meu primeiro estágio do PIBID, onde a gente tinha que readequar os materiais, onde às vezes os profissionais têm mais dificuldade quanto à liberdade para se trabalhar, quanto a materiais, essas coisas. Então, na rede privada de ensino, onde eu trabalho, na escola Geração, onde eu trabalho, eles me dão total liberdade para fazer o que eu acho melhor e sou valorizado tão como as outras disciplinas. Era essa a pergunta que eu vou te fazer agora. A escola, a Girassol, a escola que trabalha, ela faz distinção entre a disciplina de educação física e as outras disciplinas? Ela deixa a educação física em segundo plano ou o tratamento é igual para todas? Não, em nenhum momento desde os 5 anos que eu estou lá, a escola tratou a educação física como uma disciplina diferente. Tratou a educação física com a seriedade que a educação física é. Me dando total liberdade para trabalhar, reconhecendo que os alunos é extremamente importante. Por exemplo, se um aluno está com uma espelhada, está com problema de coordenação motora fina, a escola, a gente tem total liberdade, a coordenação chama o professor Diego, será que tu poderia trabalhar um pouquinho mais de lateralidade nessa turma? Estamos com algumas dificuldades de escrita, algumas coisas assim. Então, a educação física é tão importante quanto as outras disciplinas. Perfeito, professor. Prof. Marli? Tem um probleminha no controle, é que a mão ela levanta depois, mas enfim. Diego, quando você comenta que você tem material e que, né, a escola te dá total apoio, mas não adianta só ter material e espaço físico, porque se você não fosse comprometido, se você não pesquisasse, se você não fosse esforçado, você poderia ou não ter material e a tua aula não seria legal. O professor está me deixando sem palavras aqui. Enfim, o teu trabalho é fruto do teu trabalho, do teu esforço, não é o material. É isso mesmo. Tanto que eu lembro que uma aula que a gente teve de tacos, de beisebol, de bats, eu pude ter essa aula com a professora Marli, e onde eu me perguntei, eu gostava tanto dessa atividade quanto criança. Eu tenho uma turma de terceiro ano, onde eles podem fazer essa atividade. E eu saí dessa aula certo que eu ia chegar na escola e eu não tinha taco, né? Eu ia pedir para que comprassem 20 tacos, mas só que lá tinha umas madeiras. Pedi permissão que eu pudesse cortar essas madeiras e eu cortei esses tacos, fiz essas atividades de taco, onde a turma que eu achei que iria fazer atividade, fez atividade, gostou da atividade, e hoje eles estão no 5º ano, e estamos no primeiro semestre, no primeiro trimestre trabalhando atletismo, eles
já querem jogar o taco. Então, isso me marcou muito também, porque quando tu tem vontade, quando tu quer que esses alunos façam parte da tua quer que esses alunos se desenvolvam, quer mostrar um pouquinho do que eles fazem, isso é muito importante. E eu agradeço a professora Marli por todos esses ensinamentos. De coração mesmo. Diego, você e os acadêmicos, né, que estão hoje aí no curso, eles talvez não tenham vivenciado uma época, né, dos professores mais antigos aí, mas assim, mesmo, né, quando a educação física ela cativa, ela se torna importante para a criança, enfim, para o adolescente, se ele não tem o material, se ele não tem o espaço que o professor apresentou na escola, ele vai se virar, ele vai adaptar, ele vai improvisar. O exemplo é do taco, né? Você talvez não vivenciou o taco na escola, mas vivenciou nos teus tempos de guri, e é uma experiência positiva com relação à atividade física. Por que será que hoje nós temos tantos adultos, né, que talvez façam atividade física por obrigação, porque o médico mandou, porque se ele não fizer, ele vai ter problema de pressão, enfim, algum agravo aí à saúde. E por que nós temos tantos que fazem porque gostam? Eu acredito que o professor, ele deva ser o grande responsável por isso. Porque se o professor conseguiu cativar o aluno, ele vai fazer. E não é só o material. Não é. Obrigado, prof. Obrigado pelas palavras. Muito feliz mesmo. Obrigado, prof. Marli. São tantas emoções, né? Prof. Jaque, sua pergunta. Achei que abriu seu microfone, prof. Jaque. Prof. Jaque, no centro da tela tem a figurinha do microfone e da câmera. Tem que desmarcar ele ali para abrir o microfone e a gente poder ouvir. Renan, eu acho que para o próximo, porque eu acho que a Jaque teve problema de conexão. Vamos com a pergunta do... Acho que eu tenho a da Clarina aqui. Professor Diego, você gravou suas aulas? Está à disposição? Eu gravei alguns videoaulas, mas você pode entrar em contato comigo, essa professora é acadêmica, Renan, o professor. Você pode entrar em contato comigo que eu posso passar essas videoaulas. Tá? Eu vou disponibilizar no Instagram, alguma rede social, vou disponibilizar essas videoaulas. Antes do professor Dag fazer a pergunta dele, quero destacar Renan. aqui como... Aqui. Renan, tá me ouvindo? Pode fazer a sua pergunta. Sim. Consegui aqui, que deu um pane aqui, ó. Bem como todo mundo, a gente também está aprendendo, né, as tecnologias que estão à nossa disposição. E quero parabenizar o Diego, oi meu vizinho, que eu encontro todo dia, né? Ele subindo e eu descendo. Parabenizar pelo teu trabalho, né? E por esse olhar diferenciado, né, que você tem com as aprendizagens com os seus alunos.
E assim, penso e concordo com a professora Marli que realmente não é só você ter um montante de material que vai fazer a tua aula funcionar ou não, né? E eu acredito mesmo que a experiência que você teve no PIBID, né, essas vivências que você teve em diferentes escolas, veio somente para contribuir para que as suas aulas e para que você, né, aprendesse a respeitar as realidades existentes nas escolas. Né? E dessa forma, mesmo trabalhando em escola particular ou trabalhando no município, você vai conseguir realizar um trabalho diferenciado porque você já vivenciou isso lá atrás. E isso eu acho assim bastante muito importante, né? Porque eu ali no CERT tenho os pibidianos que fazem parte da escola, né? E a gente percebe que eles são diferenciados porque eles conseguem ter essa vivência. E é muito bacana, eu gostaria de expressar isso para ti, porque eu senti que o teu amor pela escola, o teu amor pelos teus alunos vai muito além de ter ou não ter o material, como a professora Marli colocou. Prof, obrigado pelas palavras, é mais ou menos isso. O amor que acho que o professor de educação física tem que ter amor pela profissão, tem que gostar do que faz, tem que gostar das crianças, tem que saber gerar conflitos, tem que ser muitas vezes um paizão, mas sempre tentando o melhor para que elas possam se desenvolver motora e cognitivamente. Eu acho que, como tu disse, a professora Marli também falou, e educação física vai muito além do você ter ou não ter material, né? Então, se tu tá disposto a fazer o teu trabalho bem feito, acho que tu vai colher frutos. Obrigado pelas considerações. Até porque, né, Diego, e os demais acadêmicos também, ninguém foi preparado para trabalhar numa situação como nós nos encontramos, né? Todo mundo tem que se reinventar e de alguma forma, tentar fazer com que as nossas aulas continuem a serem produtivas da mesma forma que elas eram antes, né? Até eu e a professora Beth andamos conversando essa semana a respeito, eu disse, nossa, a gente tem que virar nos 30, né? Para aprender de tudo um pouco, num tempo bastante curto. Não foi fácil, não está sendo fácil. Cada dia é uma descoberta nova, né? Você ter que lidar com, por exemplo, tu tem vídeo aula, tu tá preparado para que pelo menos que todos os teus alunos participem, mas tu chega lá que tem um aluno nessa aula online, né? Um aluno nessa aula online, tu vai ter que trabalhar com a mesma disposição, procurando o mesmo objetivo do que tivesse a turma inteira. Então, estar cada dia é uma dificuldade diferente, um aprendizado diferente, e nós temos que estar assim reinventando. Para que a aula de educação física atinja seu objetivo, o professor tem que estar disposto, né? E acredito que nessa época eles têm que estar ainda mais. Pois você, às vezes, tu está numa aula online com 20 alunos, tu consegue ver todos eles participando, te dá uma alegria enorme. Mas tu tem um aluno, tu consegue ver ele fazendo a mesma atividade, tu tem que mostrar para ele que tu está com disposição. Não, os outros colegas, professores, hoje eles não puderam entrar porque os pais deles estão trabalhando, não tiveram acesso. Mas nós vamos fazer a nossa aula. Nós vamos trabalhar o que foi proposto. Vamos fazer uma atividade do bambolê, professor? Vamos fazer o bambolê, vamos fazer um pula-corda, vamos fazer uma atividade de coordenação motora, diferente se tem 10, se tem 20 ou se tem um aluno. É isso aí. Parabéns, Diego. Obrigado, prof. Prof. Dag e
o professor Leoberto. Então, Diego, eu vou continuar um pouco na balada lá do planejamento, tá? Dois aspectos que eu queria pontuar antes de fazer a pergunta. Primeiro, eu sou pai, né? E tenho morando aqui comigo duas menininhas, uma de 2 e outra de 7, né? As duas vão na escola, e eu e a minha esposa, nós dois somos professores e continuamos trabalhando, né, virtualmente, mas com os horários cheios. Assim. Por exemplo, hoje à tarde, a minha esposa estava aqui na biblioteca dando uma aula, eu estava preparando material para as minhas aulas da semana na sala, e a minha filha estava do meu lado fazendo aula de línguas e de geografia. Né? Então, dentro desse contexto, primeiro a minha opinião de pai, né, está muito complicado para a gente controlar isso tudo, porque a gente acaba trabalhando, fazendo as atividades, e os filhos estão em casa, aí tem toda a rotina da casa, mais as atividades da escola. Né? Então, eu te confesso que as atividades do professor de educação física, eu não tenho dado tanta importância quanto as outras disciplinas. Né? Por quê? Porque eu penso assim, primeiro, eu sou professor de educação física, eu consigo minimamente alimentar elas com atividade em casa. Né? E segundo, no caso lá da escola da minha filha, me parece que não tem uma organização como tem a tua, de ter uma regularidade, de ter uma programação e tudo mais. Então, são situações distintas, né? A minha pergunta, então, vai dentro dessa onda aí. Na percepção tua, na percepção do professor, a atividade que está sendo ministrada, passada para os alunos virtualmente hoje, não é muito mais uma atividade lúdica do que efetivamente uma atividade que você havia definido lá no teu planejamento lá atrás, considerando que boa parte dos alunos não estão fazendo, outros estão fazendo com limitações, e a própria programação que você tem, ou as próprias atividades que você está selecionando, atende, em parte, o que você faria efetivamente numa quadra? Muito boa essa sua pergunta, professor, muito boa essa colocação, que é o que acontece lá na escola muitas das vezes. Os pais, como voltaram a trabalhar e têm sua rotina em casa, eles não estão conseguindo participar, ou às vezes eles têm tantas atividades de outras disciplinas que acabam deixando a de educação física de lado. E não está errado, não é que esteja errado, mas é que o que eu faço, o que o professor Diego faz? Eu não obrigo meus alunos a participarem da aula online, porque não tem como você obrigar um aluno a participar de uma aula online. Não tem como, a escola não faz isso, mas o que a gente faz a gente programa as atividades em algum período da semana ele possa fazer. Por isso que nós temos uma aula online por semana e uma videoaula. Então, nessa aula online, quem não puder fazer aula online, assiste a videoaula. Nessa videoaula, você não precisa fazer na sexta-feira. Eu tenho relatos, tenho feedbacks de pais que eles... professor, eu peguei um vídeo teu quando a gente foi para o sítio, fiz um circuito lá na trilha, a gente fez um circuito lá, me enviou o vídeo. É na hora que o filho se sentir bem, na hora que tiver um tempo, falar, hoje vamos fazer uma atividade diferente. E se o meu vídeo, se a minha videoaula puder ajudar o pai e o pai fazer essa videoaula, já está atendendo o meu objetivo. Quanto a planejamento, professor, eu trabalho de forma lúdica também faço atividades lúdicas, principalmente no início da aula online, porque
no início da aula online, sempre faço umas atividades lúdicas de aquecimento, alguma coisa assim, mas depois, na segunda parte, eu faço o que eu planejei, que é esse mesmo planejamento do início do ano. Como eu disse antes, o planejamento, em termos de conteúdo, os conteúdos que irei trabalhar é o mesmo, mas em termos de atividades, eu mudei, tá? Por exemplo, uma atividade que eu iria fazer lá na escola, de passar a bola, de fazer alguma estafeta, eu troquei por outra atividade. Então, o conteúdo é o mesmo, mas a atividade eu tive que me adaptar. Talvez trazer de uma forma mais lúdica, mas que dessa forma lúdica eu consiga atingir o meu objetivo, que está no planejamento. Acho que é mais ou menos isso, né, professor? Valeu, obrigado. Leu. Antes da pergunta do professor Leoberto, Diego, fica aqui o registro do Dirceu e Karine Machado, que provavelmente são os diretores da escola, né? Muitos felizes com o crescimento profissional do Diego. Agora, com as aulas remotas, do que já sabíamos, os pais estão podendo constatar a importância da educação física no desenvolvimento saudável das crianças. Apenas para ficar registrado aqui, tá? O reconhecimento da escola quanto à educação física. A escola, como eu disse, sempre foi parceira e ela sabe de como é importante a educação física escolar. Professor Leoberto? Oi, Renan, obrigado. Bom, Diego, me chamou a atenção na tua fala a parte do atletismo, que você colocou que você trabalha o atletismo com as crianças. Antes de fazer a pergunta, eu gostaria de dizer que isso é difícil você encontrar. Poucas escolas trabalham o atletismo e muitas vezes é pela desculpa que não tem um campo atlético, que não tem um local apropriado. Mas a gente sabe que o atletismo, ele é uma das modalidades consideradas base para todos os esportes, porque ela trabalha com movimentos naturais, correr, saltar, arremessar. Então isso é extremamente importante. E aí me chamou a atenção nesse aspecto, porque conhecendo muito bem o espaço, pois trabalhei 15 anos no superativo, eu sei que ali o espaço, ele não é o espaço com campo atlético, né? E você trabalha o atletismo. Então isso é a prova de que não se tem desculpas para realizar o trabalho de atletismo já desde a iniciação, com o atletismo. Inclusive é a matéria amanhã do pessoal da primeira fase. Assim, Diego, qual é a aceitação das crianças com o atletismo? Porque normalmente as aulas de educação física elas são muito voltadas para a parte recreativa, que o atletismo também deve ser aplicado de forma recreativa, mas jogos, brincadeiras, brinquedos cantados, alguns professores com quarto, quinto ano já trabalham com modalidades esportivas coletivas, que são as mais tradicionais dentro das escolas. Então, eu queria que tu desse assim, um depoimento de como que as crianças fazem atividade, elas aceitam o atletismo, elas gostam das atividades, qual que a relação que eles têm com os materiais, com as atividades. Queria que você fizesse essa abordagem para nós aí sobre o atletismo com os teus alunos. Bom, professor, como tu foi meu professor de atletismo, eu posso falar bem sobre isso também, pois aprendi bastante. Como tu disse, o atletismo é a base de todos os esportes. Então, dentro do meu planejamento, o atletismo é a primeira modalidade que eu vou trabalhar com eles no primeiro trimestre. Eu vou trabalhar depois ali por março, eu irei todo ano
E se eu vou propor para eles o atletismo, O professor Diego está com um probleminha de conexão. Vamos aguardar para ele retomar a resposta. Beleza. Professor Diego. Oi. Eu peço Alô, Renan? Eu peço que retome a resposta porque tivemos uma falha na sua conexão. Beleza, tranquilo. Como eu estava falando, lá na escola a gente não tem muito espaço. Então, sempre quando eu vou propor o atletismo para as crianças, a resposta é, eu vejo que eles gostam muito. E desde quando eu saí da faculdade, desde que saí não, mas quando eu ainda estava cursando faculdade de Educação Física, eu vi que o atletismo é um esporte onde as crianças gostam e fica gostoso de você aplicar uma aula de atletismo, você passar os movimentos. Por exemplo, todo ano nós fizemos salto em distância, salto em altura no colégio, só que nós não temos colchão, nós não temos caixa de areia, mas a gente adapta as atividades. Revezamento, nós fizemos exercícios de revezamento na quadra, uma quadrinha pequena lá do colégio. Eu coloco as traves, dou um jeito de colocar as traves lá, passo um giz na quadra lá para saber onde que cada grupo vai ficar, algum conezinho, um pratinho para que eles possam passar em forma de bastão. E os alunos adoram. Eles gostam muito de fazer atletismo. Nós fizemos testes de velocidade. Eu tenho o tempo de todos os alunos. Eu tenho o tempo tanto de 100 metros, tenho o tempo de quanto o aluno do quarto, do quinto ano salta, né, a distância que ele salta. Eu ensino eles saída alta, saída baixa. Eles adoram. Essa atividade que eu fiz online, de saída alta, saída baixa, principalmente saída baixa, dos 3 comandos. Primeiro, eu compartilhei na tela ali um slide de atletismo, de como funcionava, de quais são as provas de atletismo, e depois eu passei para eles desses 3 comandos de saída, provas de velocidade, aos seus lugares, em posição. Então, isso eles gostam muito do atletismo. E se o professor conseguir passar o atletismo para os alunos, além de eles gostarem, eles vão ter uma base para se trabalhar os outros esportes ao decorrer do ano. E eu acho que o atletismo na escola tem que ser, principalmente, na minha opinião, tem que ser trabalhado no início do ano, para que se trabalhe atletismo, coordenação, salto, velocidade, agilidade, para que depois trabalhe as outras modalidades durante o ano. Então, lá na escola, eu tenho uma aceitação muito grande com o atletismo, já faz 3 anos que estamos trabalhando atletismo, já tivemos alguns destaques na escola de atletismo, em algumas oliejas, algumas medalhas, né? Então, eu gosto muito e vejo que o atletismo é uma excelente modalidade para se trabalhar com as crianças, principalmente na iniciação, no 4º e 5º ano, 3º ano já dá para fazer algumas atividades. Professor Diego, temos aqui, vamos nos encaminhando para o finalmente, temos a última pergunta da Clarina. Ela
ela pede para que você fale um pouquinho mais sobre a sua vivência, exemplos de como tem trabalhado, as adaptações que tem feito. Enfim, acho que posso responder essa pergunta, né, na sequência. A Clarina pode também entrar em contato contigo para que vocês troquem as experiências entre vocês. Sim, ela pode estar entrando em contato comigo, Renan, professor Renan, para que a gente possa falar mais sobre essas adaptações de atividades. Como falei, essa atividade que eu fiz de atletismo é uma atividade, uma adaptação que eu fiz em cada aluno na sua casa, sobre os meus comandos, adaptações de atividades de grandes jogos, trabalhar mais a parte dos conceitos, né? Você tem que ter que depois que a gente está ficando fora muito tempo em casa, a educação física, você pode trabalhar também os conceitos de uma forma que eles consigam entender, uma forma da linguagem deles, o conceito de ganhar e perder, trazer desde o meu assunto do TCC, as habilidades sociais, trazer essas habilidades sociais, trabalhar a empatia com os alunos, gerar alguns conflitos, resolver alguns conflitos, né? Então, isso que a gente faz durante essa aula online, mas eu vou entrar em contato com ela, Renan, para que eu possa, se ela tiver mais alguma dúvida, eu possa responder. Perfeito. Professor Diego, queremos agradecer imensamente a sua participação aqui conosco. Enquanto você falava aqui no chat, os participantes puderam trocar mensagem, trocar experiências, né? Encerro dizendo que se as crianças hoje não sabem o que é usar um chinelo nos cotovelos como cotoveleira, usaram havaianas na palma das mãos como luvas, se elas não sabem que pedra amarela serve para marcar o chão, pintar uma quadra, a educação física escolar ela deverá ser protagonista no currículo escolar e não ser disciplina utilizada para punir aluno, principalmente nas escolas públicas, né? Então, nós professores, temos que nos fazer protagonista e reafirmar o valor da nossa profissão, da educação física escolar. A gente sabe que a educação física escolar é a base para a formação da criança, do sujeito, e fará com que lá na frente aquele adulto, né, professora Marli, entenda e compreenda a importância do exercício da atividade física. Professor Diego, muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o convite. Em nome da UNOESC, em nome do curso de Educação Física, agradecemos a sua presença, a presença de todos os participantes aqui conosco e reforçamos o convite para que amanhã estejam conosco na terceira noite do seminário. Muitíssimo obrigado. Obrigado, professor Renan. Obrigado a todos. Obrigada, professor Diego. Assim, foi um momento assim, bem bacana de termos, né, você como egresso aqui conversando conosco. Com certeza não será a primeira e a última vez, né? Esse novo formato está abrindo algumas possibilidades. Enquanto você estava falando aí, eu já estava imaginando algumas possibilidades aí para a gente estar articulando junto com o professor Renan aí para a gente organizar uma atividade de extensão aí meio que periódica e estarmos convidando egressos, professores que têm determinados projetos interessantes em suas escolas, mesmo atividades do PIBID aí quando iniciarem,
Enfim, né? Eu acho que esse momento aí de compartilhar e conversar e trocar ideias vem somar, né? Abrem possibilidades, estamos num desafio agora, não sabemos por quanto tempo ainda, mas é importante essa conversa, essa troca de experiências contribui sempre para que a gente fortaleça cada vez mais a educação física escolar e a educação física como um todo, tá? Então, gostaríamos de agradecer a participação de todos, em especial, né, Diego, receba um abraço, um beijo aí bem, né, bem carinhoso, né, à distância, que não, né, não tem como ser presencial, mas seguimos, né? Isso, essas ações e essas conversas, essas perguntas, essas trocas aí que nos fortalecem cada vez mais para a gente continuar, né? Teve uma professora que relatou aqui no chat que muitas vezes compra algumas coisas com o seu dinheiro, né? Quando eu estava na escola, eu já fiz isso muitas vezes, né? Tenho certeza que alguns professores também já compraram com o seu dinheiro algumas coisas para a escola, porque a gente gosta, né? A gente quer que isso aconteça. Então, esses relatos, essas emoções que rolam, né, nesses bate-papos aí, nos fortalecem e nos motivam cada vez mais para a gente continuar firme, forte, né? Uma galera aí mais jovem, que está com a corda toda cheia de energia, né? Tem uma galera aí que já está há um tempo na educação física, mas não é por conta disso também que a gente deixa a peteca cair, a gente começa a encontrar outras possibilidades, trabalhando em outros lugares, preparando outros profissionais para seguirem, né, na carreira. Então, esse movimento dinâmico, né, é redundante, na verdade, né? Esse movimento que tem nesse processo da educação física também é legal, né? Enfim, né? Fica o agradecimento, o convite para retornarem amanhã. Amanhã é um bate-papo mais numa outra área, mais para a área do bacharelado, mas é interessante porque surgem conversas e a gente, né, vai alinhando aí todo o bate-papo, tá? Um abração, fiquem bem, muito obrigada, até amanhã e se cuidem, se cuidem, se cuidem. Tchau, tchau. Professor Diego, só aguarde um pouquinho na sala, por favor. Beleza.